Olá, na aula de hoje vamos falar da cinemática escalar. A cinemática é o ramo da física que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. Ou seja, a cinemática ela faz um estudo descritivo do movimento sem levar em conta o porquê do movimento. Referencial é o ponto de referência para a análise da cinemática de um corpo. É a partir do referencial que se define se um corpo está ou não em movimento. Vamos falar de alguns conceitos fundamentais. Move. Tudo aquilo que se move é um móvel. Um móvel se classifica em partícula ou ponto material, quando suas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Um móvel é um corpo extenso quando suas dimensões não podem ser desprezadas no estudo de um determinado fenômeno. Um veículo que vai de uma cidade a outra é considerado uma partícula ou um ponto material, pois o seu tamanho é desprezível em comparação à grande distância percorrida. Mas este mesmo veículo, manobrando em uma vaga, atravessando uma ponte ou um túnel, é um corpo extenso, pois seu tamanho não pode ser desprezado. As palavras movimento e repouso não nos apresentam nenhuma novidade, pois fazem parte do vocabulário cotidiano. Um corpo está em movimento quando sua posição varia no decorrer do tempo em relação ao referencial escolhido. Se em relação ao referencial datado a posição não se altera, o corpo está em repouso. Então, movimento e repouso são conceitos relativos. O fato de um corpo estar ou não em movimento depende do referencial adotado. Considere a seguinte situação: um trem em movimento ao longo de uma linha férrea. Dois passageiros, um passageiro A sentado e um passageiro B em pé parado no vagão. E uma pessoa do lado de fora no solo, uma pessoa C. O passageiro A, em relação ao passageiro B, está em repouso, pois a sua posição é sempre a mesma em relação a este referencial. Mas este mesmo passageiro A está em movimento em relação a C, pois sua posição varia com o tempo em relação ao observador C. Também poderia dizer que o passageiro A está em repouso em relação ao trem e está em movimento em relação ao solo. Fisicamente falando, não há repouso absoluto nem movimento absoluto. Mesmo você deitado em sua cama, você está em repouso em relação à cama, mas está em movimento em relação ao Sol, em relação às estrelas. Trajetória é a linha geométrica que representa o caminho descrito por um móvel em relação ao referencial, ou seja, o conjunto de pontos ocupados por um móvel. A trajetória depende do referencial. Considere um avião que voa horizontalmente com velocidade constante. Ao abandonar uma bomba, desprezando os efeitos da resistência do ar. Em relação ao avião, a trajetória da bomba é um segmento de reta vertical. A bomba faz uma trajetória retilínea. Mas em relação a um observador no solo, a trajetória da bomba é um arco de parábola, ou seja, a bomba faz uma trajetória parabólica. Considere agora a seguinte situação: um ônibus que se desloca horizontalmente em linha reta. Uma pessoa atira verticalmente para cima uma moeda. Para qualquer passageiro sentado, referencial fixo no ônibus,
a moeda irá descrever um movimento retilíneo de subida e descida. A moeda faz uma trajetória retilínea. Porém, em relação a um referencial fixo na estrada, a moeda fará dois movimentos, um movimento vertical e um movimento horizontal, acompanhando o movimento do ônibus. Então, para o referencial na estrada, a trajetória será um arco de parábola, ou seja, em relação à estrada, a moeda faz uma trajetória parabólica. Vamos falar de algumas grandezas da cinemática escalar. Posição ou espaço. Representa a distância a que um corpo se encontra da origem, do referencial. É comum indicar a posição por S, de space, espaço em inglês, e sua unidade no sistema internacional é o metro. Vamos determinar algumas posições como exemplos. Considerando a árvore como referencial e atribuindo arbitrariamente um sentido positivo para a direita, temos as seguintes posições. A posição da banca é de menos 100 metros, porque está 100 metros à esquerda do referencial, e a posição da casa é mais 50 metros, porque está 50 metros à direita do referencial. A distância percorrida é uma grandeza escalar. A distância percorrida por um móvel ao longo de um movimento é dada pela soma total das distâncias efetivamente percorridas pelo móvel ao longo da trajetória, não importando o sentido do movimento. Já deslocamento é uma grandeza vetorial. É a medida do segmento que representa a distância entre a posição de partida e de chegada. Ou seja, o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Considere a seguinte situação: uma partícula que se desloca ao longo de uma trajetória, indo do ponto A, posição 10 metros, até o ponto B, posição 100 metros, e retorna ao ponto C, posição 30 metros. A distância percorrida, que é uma grandeza escalar, não importa o sentido do movimento. Então, inicialmente andou 90 metros, em seguida mais 70 metros, então a distância percorrida 160 metros. Já o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, é dada pela diferença entre a posição final e inicial. Então, a posição final 30, menos a posição inicial, que é 10, então um deslocamento de 20 metros. Na verdade, o deslocamento está associado ao sentido do movimento. Inicialmente andou 90 metros para a direita e em seguida 70 metros para a esquerda. Então 90 menos 70, um deslocamento de 20 metros. Um deslocamento positivo significa que o móvel deslocou 20 metros para a direita. Duas situações interessantes. Primeiro, se um ponto faz movimento em um único sentido a favor da trajetória, a distância percorrida e o deslocamento são iguais. Então, partindo da posição 10 metros e deslocando até a posição 100 metros e a seguir até a posição 130 metros, tanto a distância percorrida quanto o deslocamento equivalem a 120 metros. A segunda situação interessante é se o ponto de chegada coincidir com o ponto de partida. O deslocamento será nulo, mas a distância percorrida não. Considere uma partícula que parte da posição 10 metros, vai até a posição 100 metros e retorna ao ponto de partida, posição 10 metros. A distância percorrida equivale a 180 metros, 90 metros de ida mais 90 metros de volta, mas o deslocamento é nulo, já que a posição final é igual à posição inicial. Outra grandeza da cinemática é o intervalo de tempo, que é a duração de um evento. Representa o tempo decorrido entre dois instantes.
No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de tempo é o segundo, mas é muito usual a unidade minuto e a unidade hora. A velocidade escalar média é a grandeza física associada à rapidez com que o móvel varia sua posição. É dada pela razão entre a variação de posição e o intervalo de tempo. A rapidez caracteriza como o móvel se movimenta ao longo de uma trajetória sem levar em conta o sentido do movimento. Assim, a velocidade média é dada pelo quociente entre a variação de espaço ΔS pelo intervalo de tempo ΔT. Se o móvel sempre se move no mesmo sentido, temos que a distância percorrida é igual ao deslocamento escalar. Logo, a velocidade média é o quociente entre a distância d e o intervalo de tempo ΔT. A unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro por segundo, mas na prática usa-se muito o quilômetro por hora. Conversão de unidade quilômetro por hora em metro por segundo. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 hora equivale a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Uma velocidade de 1 km por hora significa que percorre 1 km em 1 hora, ou seja, 1000 metros em 3.600 segundos. Então, uma velocidade de 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo, ou 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, a regra prática: para passar de km por hora para metro por segundo, divide-se por 3,6. E para se passar de metro por segundo para km por hora, multiplica-se por 3,6. Uma das particularidades que devemos observar é o sentido do movimento. Quando o móvel se desloca no sentido que concorda com a orientação da trajetória, temos um movimento progressivo. Neste caso, as posições crescem com o decorrer do tempo. Logo, sua velocidade é positiva, pois a variação de espaço ΔS também é positiva. E quando o móvel se desloca no sentido contrário à orientação da trajetória, temos um movimento retrógrado. Neste caso, as posições decrescem com o decorrer do tempo. Logo, sua velocidade tem sinal negativo, pois a variação de espaço é negativa. Agora é com vocês. Façam as atividades das páginas 59 e 60. Bons estudos!